Boa tarde com todo mundo. Eu sou Daniela, sou doutoranda do PPG da ZO, da UESC. Hoje eu vou falar sobre o projeto que eu estou propondo para meu doutorado. Eu intitulei Seguindo os Rastros das Pererecas das Árvores, e meu orientador é o Mirko. Então, como o Will já falou para vocês, eu vou começar definindo o que é o movimento. Então, segundo o Nathan, o movimento é esta mudança na localização espacial do indivíduo no tempo. Este movimento é uma característica muito importante, acho que até fundamental na vida de um indivíduo, que não só está impulsionada por processos, mas também por escalas, tanto espaciais como temporais. Desempenha um papel muito, muito importante na determinação do destino dos indivíduos, na estrutura, na dinâmica de populações, nas comunidades e ecossistemas ecológicos, mas também na evolução da diversidade da vida. Então, neste artigo de Nathan, ele fala desta escala espaço-temporal do movimento, onde ele fala de três faces do movimento na vida de um indivíduo, que vai aumentando ao longo do tempo. Então, ele se pergunta 4 coisas fundamentais: por quê, como, aonde e quando, e quais são estas consequências ecológicas dos movimentos dos organismos. Então, a primeira trajetória aqui é uma trajetória de movimentos curtos, ok? Um passo representa o movimento entre um ponto e outro, né? Então, aqui temos 5 passos e um stop aqui, que o indivíduo parou para alguma coisa. Na segunda tipo de trajetória, é uma trajetória que representa 3 fases de movimento. Então, 2 fases, por exemplo, para a procura de alimento, e outra onde este indivíduo aqui fugiu de algum predador. Então, esta é uma sequência de todos os passos e stops que tem uma meta específica que está associada ao movimento. Então, a meta é a causa do movimento do indivíduo. E, finalmente, tem a trajetória de vida de todas as, que é a sequência completa de todos os passos e stops, desde o nascimento do indivíduo até sua morte. Então, temos uma estrutura conceitual que está proposta por todos os componentes, e aqui a gente tem estas 4 perguntas. Primeiro, por que que este indivíduo se movimenta? Então, qual é o motivo? Segundo, como é que estes movimentos são performados? Então, aqui falamos da capacidade do indivíduo que tem para se deslocar, se movimentar. Terceiro, qual é a capacidade de navegação? Então, quando, aonde é que eles vão? E quarto, todos os fatores externos que afetam este tipo de movimento. Quando tem a interação entre estas 4 perguntas e as respostas, temos o que chamamos a trajetória. Então, a trajetória está composta por todos estes 4 componentes que vão a interagir o tempo todo para a trajetória ocorrer. Então, nos anfíbios, temos 2 movimentos de forma geral. A migração, que é definida com estes movimentos principalmente dos adultos, em direção e fora dos lugares de reprodução. Então, durante a época de reprodução, os machos e as fêmeas procuram estas poças de água, e depois da época de reprodução, eles podem procurar lugares mais terrestres ou outro tipo de poças que não tenham os mesmos componentes que eles precisam para a reprodução. Então, os adultos normalmente migram longe dos locais de reprodução de uma forma que não é convencional, bem aleatória, entrando e saindo do mesmo local, mas preferivelmente eles têm algumas espécies que preferem alguns hábitats e que têm já umas rotas já bem estabelecidas. O outro tipo de movimento é a dispersão. A dispersão de anfíbios é um movimento unidirecional, desde as poças de nascimento para os locais de reprodução. Então, além disso, também temos que ter em conta o tipo de locomoção que tem os anfíbios. Então, existem vários estudos que falam da locomoção dos anfíbios e que estão relacionados com estruturas, com
com morfometria, com ontogenia, por exemplo, a função dos músculos. Apesar de ter esta literatura significativa sobre as características não só morfológicas, mas também evolutivas em alguns casos, que poderiam não estar envolvidas na locomoção dos anuros, tem muitas perguntas que ainda permanecem sem resposta. Além disso, a gente não pode esquecer que os anfíbios são um grupo muito ameaçado. Então, tem ameaça, por exemplo, da destruição do hábitat, do fungo quítrido, das mudanças climáticas, sobretudo em precipitação, dos fatores externos e também do aumento da temperatura. Mas o que acontece aqui na Mata Atlântica? Qual é a situação da Mata Atlântica? Como vocês sabem, a Mata Atlântica é um hotspot da biodiversidade, onde o Brasil possui 1.188 espécies das 8.318 a nível mundial, das quais aproximadamente 370 se encontram na Mata Atlântica. Então, todos, como vocês sabem, aqui na Mata Atlântica tem o desmatamento que está todos os anos em aumento, incluso desde os anos iniciais, onde a Mata Atlântica foi descrita, por assim falar, agora só temos os 7% da floresta inicial. Então, aqui, este fenômeno é chamado do habitat split, então, que é simplesmente a desconexão induzida pelo homem entre os hábitats que são utilizados por diferentes fases da história da vida de uma espécie. Tem vários estudos que mostram que, na verdade, esta é a principal causa do declínio dos anfíbios nestes momentos. Então, com tudo isto, o objetivo do meu doutorado vai ser, de forma geral, estudar o uso de diferentes técnicas de monitoramento em pererecas e os padrões de movimentos em adultos e juvenis, relacionado com seus traços morfológicos e com diferentes ambientes. Então, eu tenho vários objetivos. O primeiro objetivo é criar protocolos padronizados para rastrear pererecas das árvores usando transmissores carretel fosforescentes. Como segundo objetivo é observar e descrever os movimentos diários e totais dos indivíduos adultos amostrados, observar o movimento dos subadultos destas famílias, analisar quais são as correlações entre os traços morfológicos, ecológicos e evolutivos das espécies estudadas, entender a influência do habitat split na utilização de hábitat, de área de vida das pererecas das árvores, e finalmente eu tenho um último objetivo que está em construção, mas eu vou falar um pouquinho no final da minha apresentação. Então, o primeiro capítulo seria mais ou menos propor protocolos estandarizados para rastrear pererecas das árvores. Quando eu fiz meu mestrado, com o Diego também, que fizemos uma revisão, a gente viu que tem muitos vazios no que respeita à ecologia de movimento em anfíbios. Então, cada estudo tinha uma metodologia diferente, propunha alguma coisa diferente. Então, eu achei muito importante de estandarizar isto. Eu vou fazê-lo para as pererecas das árvores, que são meu organismo de estudo. Então, a área de estudo vai ser a Reserva Ecológica da Michelin, que está localizada nos municípios de Igrapiúna e Utuverá, no sul da Bahia, no nordeste do Brasil. Então, esta reserva tem aproximadamente 3.100 hectares, onde 1.800 são de floresta de planície sempre verde, que está distribuída em vários fragmentos, que tem uma longa história de distúrbios humanos, principalmente da agricultura e exploração intensiva de madeira. Então, podemos falar que tem um mosaico de vegetação secundária em diferentes estágios de regeneração, vegetação primária também em diferentes intensidades. Então, aqui a gente já localizou algumas poças onde vamos a trabalhar, mas ainda tenho que localizar mais poças. As poças vão se encontrar em áreas de floresta primária, secundária, áreas de regeneração, etc. O grupo de estudo serão indivíduos das famílias Ilidae e Felumedusidae. Segundo
o estudo do Miramendes, do 2018, tem 34 espécies de ilídeos e 5 espécies de filomeducídeos, dos gêneros Boana, Sinax, Pithecopus, Entropsophus, Philodictes, entre outros. Então, a gente vai escolher entre estas 39 espécies com quais a gente vai trabalhar, vai depender muito também da disponibilidade da gente encontrar nas florestas, né? Quais são os métodos que vamos utilizar para monitorear os anfíbios? São o carretel, os fosforescentes e os transmissores. Então, eu vou apresentar agora o protocolo que serve para os três, aí vou ir especificando quando tenha diferenças para cada tipo de técnica. Então, o primeiro ponto que a gente faz é a coleta dos indivíduos, né? E, se possível, por exemplo, no caso da filomedusa, a gente faz um foto-ID para não repetir os indivíduos, né? O segundo passo é pesar e medir os indivíduos. Este é um dos passos mais importantes, porque a gente não pode colocar um dispositivo que seja maior a 10% do peso do animal. Então, este é um passo fundamental para um estudo de ecologia de movimento. O terceiro é colocar o dispositivo UOPO. Então, no caso dos fosforescentes, a gente vai colocar, né, na parte ventral, nas patas dos indivíduos, o pó vai deixando o rastro, com a ajuda da lanterna UV, a gente vai vendo quais são os rastros dos indivíduos, né? Então, a gente coloca aí o pozinho e depois solta o animal para ele deixar os rastros no chão. Com o carretel, a gente vai utilizar a mochilinha que a gente propõe no produto do meu mestrado com o Diego e com o Mirko, né? Esta mochilinha vai ser colocada nas costas dos indivíduos e o carretel vai ser colocado lá. Isso. E, finalmente, também temos transmissores que serão colocados da mesma maneira nas costas. Ainda devemos ver se esta metodologia vai funcionar também para os transmissores ou colocar de alguma ou outra maneira, mas estes são os equipos, né, a antena, o rádio, que são necessários para fazer estudos com os transmissores, né? Então, a gente vai vendo o sinal do transmissor. Quando você ouve um sonido, você se procura o animal e toma todos os dados correspondentes do estudo. O quarto passo é a soltura, né? A soltura do indivíduo, é a observação. Tem uma observação nos primeiros minutos depois da soltura, onde a gente vê que o indivíduo esteja bem, que nada solte, né? Que ele não fique muito chateado por ter alguma coisa estranha no seu corpo, etc. E depois, temos a marcação dos pontos que se faz cada noite, né? Eu solto um indivíduo a noite de hoje, por exemplo, amanhã a gente marca os pontos por onde ele foi que passou, e vamos também medindo as distâncias e o ângulo de virada para saber exatamente, por exemplo, com o carretel, isto vai para o carretel, né? Por onde passou. Com os pós-fluorescentes também temos a marcação dos pontos, mas vai depender do tempo. Tem vários estudos que fazem uma marcação imediata dos pontos. Soltamos agora o indivíduo, eu vou cada hora ou cada meia hora colocar por onde foi que o indivíduo foi se movimentando. E no caso do carretel, a marcação do transmissor, desculpa, a marcação dos pontos será onde a gente encontra cada dia o indivíduo com o transmissor, tá bom? Então, no segundo capítulo, eu quero ver quais são os padrões de movimento, né? Já testando todas estas metodologias, eu quero saber quais são os movimentos diários e totais que as pererecas das árvores fazem. Então, o que a gente faz, né, é fazer todo este protocolo
Vamos a fazer movimentos curtos, né? Aproximadamente 4 dias em cada lugar, para ver mais ou menos quais são os movimentos durante esta época curta. Por que curta? Porque a gente viu que, no caso dos carretéus, né? Porque a gente viu que é bem importante não deixar muito tempo com a mochilinha, porque mesmo se a gente experimentou, fez todos os testes com várias metodologias, né? Não pode ser algo que o sapinho fique muito tempo, porque pode chegar a machucar. No caso dos transmissores, os transmissores que a gente conseguiu têm vida de 21 dias aproximadamente, entre 20 a 30 dias, então a gente vai monitorar durante todo este tempo com os transmissores. E os pós também vai depender do estudo que a gente quer fazer. Também vamos ver qual é a seleção do hábitat, né, das diferentes, das pererecas, se elas estão em buracos, no chão, se elas conseguem subir nas árvores, etc. Vamos a descrever qual é esta seleção de hábitat delas. Então, o que a gente vai medir, quais são os dados que a gente vai coletar em campo, são as distâncias, né? As distâncias diárias delas, para depois fazer qual é a distância total, qual é o tipo de hábitat que elas preferem, dados ambientais também, e também a distância às poças, qual é a distância das pererecas às poças onde encontramos elas. Então, serão criados polígonos, né, pertinentes da área utilizada com o método do mínimo polígono convexo, utilizando o pacote A de hábitat, né, que estima a área para cada um destes polígonos gerados. Da mesma maneira, será efetuado a análise da densidade de kernel e um análise K-select para diferenciar por meio de fatores, né, qual será a direcionalidade dos recursos que são utilizados, assim como eles definem a permanência das pererecas nestes microhábitats. Os mapas das áreas de vida serão transformados no ArcGIS e depois projetados no Google Earth com mapas atuais da região. No capítulo 3, qual é o destino do juvenil destas famílias danuras? Então, a gente quer saber o que acontece já quando os juvenis começam a sair das poças, eles conseguem ficar nas poças de nascimento, né? Eles procuram outras poças longe das poças dos pais. Então, a gente quer saber qual... Tem as hipóteses que eles procuram outras poças, né? Esta dispersão. Mas, será que isso acontece com todos os anfíbios? O que acontece com os ilírios? Então, a gente quer saber e descrever todos estes movimentos que eles fazem. Da mesma forma, tomaremos dados das distâncias, do tipo de hábitat, dos dados ambientais e a distância às poças também, ver que tipo de poças eles procuram, se são similares ou não às poças de nascimento. O quarto é qual é a influência do habitat split nos padrões de movimento. Então, como eu já falei para você, né, este habitat split tem criado esta matriz florestal na Mata Atlântica. Então, o que a gente quer ver é, será que as pererecas conseguem se movimentar nesta matriz? Então, o que, por exemplo, vamos a observar poças em bosque primário, secundário, em áreas intervenidas e em áreas de regeneração. O que acontece se eu, por exemplo, coloco pererecas de bosque primário em uma área intervenida? Ou o contrário, pererecas que estão em uma área de regeneração em um bosque primário. Elas se movimentam da mesma forma, se movimentam às mesmas distâncias. Quais são os hábitats que elas vão procurar? Então, eu quero fazer uma descrição deste tipo de movimentos, assim, para ver qual é, na verdade, o efeito do habitat split nos movimentos das pererecas das árvores lá na Michelin. O quinto capítulo é a variação do movimento pode ser explicada por uma análise integrativa. Então, aqui eu tenho algumas colaborações. A colaboração principal é com o João Tonini, né? Que acho que ele está aqui. Então, a gente já começamos a fazer, né? O que a gente está fazendo é preencher uma base de dados dos anfíbios neotropicais, onde a gente coloca várias
vários dados, né? Por exemplo, principalmente se eles são jumpers, walkers, hoppers, qual é o tipo, né, de locomoção que eles têm, qual é o tipo de hábitat, terrestres, arbóreos, algumas medidas que estejam na literatura ou não. Então, a gente está começando a preencher esta base de dados. A ideia é fazer um análise macroevolutivo disso, né? Como eu comentei para vocês, tem vários estudos que tratam de explicar a locomoção dos anfíbios de uma forma ou outra relacionada, né, com alguma, por exemplo, com algum osso, com alguns músculos, etc. Então, a gente o que quer fazer é contar uma história, né, mas uma história completa da história natural, que compreenda, né, história natural, a ecologia, o que tem a ver com os movimentos, a parte também da a história evolutiva disso, né? O que foi primeiro? Foram primeiro aqueles que saltavam, depois aqueles que caminhavam, qual foi a evolução deste movimento? Também vamos fazer um estudo, né, de morfometria geométrica para añadir a isto, com a colaboração de Marta Vidal. Então, a gente vai fazer... Marta falou que poderíamos fazer CT scan ou só raio-x, né? Então, primeiro, também eu tenho que ver quais são os dados que já tem disponíveis na literatura, começar a visitar museus para coletar estes dados e depois definir quais são os landmarks que vamos utilizar em todo este análise de morfometria geométrica. Então, todo isso vai fazer que a gente possa fazer análises macroevolutivos, né, com métodos filogenéticos comparativos, para ver esta estimativa do estado ancestral e mapear a evolução do movimento em anfíbios. E, finalmente, se todo saiu bem para o doutorado sanduíche, este seria meu último capítulo, que é um comportamento espacial. Esta é também uma colaboração com a Lauren O'Connell, onde a gente ainda está fazendo o brainstorm do que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode ter o comportamento relacionado com neurociência, né? O movimento, qual é a navegação, se eles têm este home directing como os dendrobatídeos, né? Se os ilídeos também conseguem voltar nas poças ou não, se eles têm qual é também o comportamento deles no maze, behavior, etc. Então, a gente ainda está fazendo o brainstorm para isto, mas esta seria a última coisa, né? Então, a importância deste estudo vai ser, né, que vamos a poder como alguns gaps que tem o conhecimento da ecologia de movimento, né? Em um futuro também estes dados podem servir para estratégias de conservação, né? Quando a gente vai fazer os assessment das listas vermelhas, etc., fazer colaborações institucionais, que isso é muito importante, e também ter esta interdisciplinaridade entre várias coisas, né? Então, a gente formou o grupo Perpetuum Movement Ecology. Estas são algumas das pessoas, né, que formam o grupo: Diego, Amanda, Julia, a Lili, que também sempre nos ajuda. Tem outras pessoas que estão começando a se integrar no grupo. Muito obrigada. Por favor, seguir o Instagram do grupo. Muito obrigada.